Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Gabriel Assunção e eu ajudo pessoas a falar inglês fluentemente em um ano. E nessa série de 4 vídeos você vai aprender todas as 4 habilidades principais que você precisa para ficar fluente em inglês, tá bom? Nesse vídeo você vai aprender sobre a primeira e principal habilidade, que é o listening, ok? Nesse tema de hoje, vamos primeiro abordar o que é o listening. Para quem já sabe, quem fala inglês, se você fala inglês não sei nem porque você está aqui, talvez seja querendo melhorar o seu inglês, que também serve para você que quer melhorar o seu inglês. Mas se você não sabe o que é, listening é basicamente a arte, o seu senso de escuta, você escutar as coisas. E no sentido de aprendizado de inglês, a gente usa para falar na técnica de você entender o inglês. Então, listening é basicamente você treinar a sua escuta do inglês. Tá bom? E, Gabriel, mas listening é só isso? Tem só um tipo de... Calma. Tem um listening que eu gosto de chamar de ativo e um listening que eu gosto de chamar passivo. Mas, de novo, calma, que listening passivo não significa que você vai escutar dormindo. Ou que você pode ficar jogando videogame, conversando com a namorada, com o filho, com o cachorro, enquanto tem um programa lá de Spotify rodando em inglês, você vai aprender. Não é isso. Eu já ensinei algumas vezes, mas eu vou ensinar nesse vídeo mais extensivamente. Eu vou ensinar exatamente tudo o que você precisa fazer para o seu listening ficar muito melhor e você começar a entender, certo? Quando você pensa em ativo e passivo, o que vem na sua cabeça? Espero que não venha nada muito distante do que eu estou querendo ensinar. Por quê? Ativo vai ser alguma coisa que você está ativamente participando do processo de aprendizado. E eu vou explicar os dois mais direitinho, vou falar como você fala os dois, vou dar exemplo, vou dar prova, vou dar tudo. Então isso aqui é só para explicar, primeiro, qual é a arte de ativo e passivo. Ativo é quando você está ativamente participando desse programa de estudos. Desculpa, programa de estudos não, desse estudo, dessa prática. O passivo é quando você não está ativamente ali. Você está estudando de forma passiva, mas você não tem outra coisa rolando que vai interromper a sua atenção. Como é que isso funciona? Se eu estou conversando com alguém, eu não posso deixar um aprendizado passivo do meu lado, tá bom? Se eu estou tomando banho, eu posso deixar um aprendizado passivo. Se eu estou correndo, fazendo exercício, se eu estou almoçando, se eu estou no ônibus, isso quer dizer que talvez eu não possa dar 100% da minha atenção até dirigindo. Cara, dirigindo, você não vai poder ficar olhando um vídeo, estudando, anotando, mas você consegue deixar um podcast ou algum som, uma história, uma música rodando em que você consiga mais ou menos ali prestar atenção ou consiga escutar passivamente, por isso listening passivo, em que você não precisa dar total atenção, tá bom? Mas você fala, tá, Gabriel, mas que doideira é essa? Como é que você chegou nessa conclusão, cara? Olha, eu tenho uma conclusão própria e também de pesquisas científicas. Como eu estudei muito esse método, todo o método que a gente faz aqui no YouTube, ou como que aprende inglês, tanto o método do meu curso, das minhas aulas, dos gratuitos no YouTube, eles geralmente, não são todos, são baseados nas pesquisas do linguista Stephen Krashen, ok? Do linguista Stephen Krashen. E ele viu que, apesar da pessoa precisar, a pessoa precisa saber que ela está naquele tipo de listening. Ela precisa saber como funciona. Ela precisa saber o que ela precisa escutar. Não é só, vou pegar minha criança de 8 anos, vou deixar o inglês rodando no banho e ele vai aprender. Não, isso não existe, tá? Você precisa estar consciente do processo. Só que você pode não estar com 100% da atenção naquele listening se você estiver fazendo o passivo. Então, se você tem um ativo e um passivo, você vai conseguir inserir na sua rotina. Como eu já falei naquele meu vídeo, eu posso até deixar aqui na descrição do meu vídeo de organizar tempo. Você consegue organizar muito melhor o seu tempo para você saber quando você vai dar essa atenção total ou não, ok? Então, essa conclusão veio tanto das pesquisas do Stephen Krashen quanto do meu próprio aprendizado. Eu aprendi inglês escutando. Foi basicamente só isso. Eu estava escutando muito várias historinhas pequenas, claro, várias historinhas interessantes, muito repetitivas, certo? Essas histórias você tem que repetir várias vezes a mesma coisa, que aí vai entrar no outro, na repetição, que eu vou falar mais a fundo aqui, mas a história precisa ser básica, ela precisa ser fácil, ela precisa ter
ela precisa chamar a tua atenção e focar ela. Não adianta ser uma historinha muito chata, que você não quer escutar, que você vai deixar de lado. Então, quando eu escutei, foram histórias divertidas, histórias simples e histórias interessantes, em que eu repetia trocentas vezes em 1 ou 2 semanas, tá bom? E às vezes eu escutava ativamente, prestando atenção, escrevendo, e às vezes eu escutava passivamente, que eu estava tomando banho, eu botava uma caixinha de som, eu estava deitado, relaxando, eu estava escutando, eu estava almoçando, eu estava escutando, eu estava indo para a escola, eu estava escutando, eu estava indo para a faculdade, eu estava escutando, entendeu? Independente do que seja, trabalho, faculdade, estudo, locomoção, academia, banho, desde que seja alguma coisa em que você não precise dar a sua total atenção. Então, por exemplo, para você poder escutar sem dar total atenção, você não pode estar dando sua total atenção para outra coisa. Então, por exemplo, se eu estou jogando um joguinho online com os meus amigos, cara, eu não vou botar um listening passivo, eu não vou conseguir prestar atenção, tá bom? E foi assim que eu cheguei nessa conclusão, depois de muito teste, e até hoje eu estou testando, gente. Eu venho falar isso aqui para vocês e eu estou ativamente testando em outras línguas. Eu estou ativamente sempre tentando utilizar até para o próprio inglês. Às vezes eu estou querendo estudar alguma coisa, escutar um podcast de forma passiva, mesmo que eu não esteja aprendendo inglês, eu estou aprendendo outra coisa, certo? E sempre pego uma palavrinha ou outra. E essa conclusão, né, essa foi a minha conclusão pessoal, mas a conclusão científica já existe. A conclusão do Dr. Stephen Krashen, a conclusão entre diferença de pensamento ativo e passivo do Daniel Kahneman, que é pense rápido e devagar, as 2 formas de aprendizado, se eu não me engano, tá? Cara, isso já foi muito mais do que sedimentado por outras pessoas. Eu tô falando aqui da minha opinião pessoal com esse método que já foi, certo? Já foi concluído. O Dr. Stephen Krashen concluiu que essa é uma das melhores formas, se não a melhor forma de você aprender uma língua, seja o inglês ou qualquer outra, tá bom? Então, ó, essa história que eu te falei do listening, eu falo isso toda hora. Não era só para aprender inglês, eu uso até hoje, foi uma das melhores coisas que me renderam muito. Às vezes eu tô escutando um podcast sobre medicina chinesa, que dura 1h30. Eu tô fazendo uma coisa... Não, eu vou fazer melhor. Corta essa parte, eu vou refazer a parte da história. Então essa coisa do listening que eu te falei, tudo que você vai escutar, tudo que você vai fazer, eu faço até hoje como forma de aprendizado. Seja para línguas ou não. Cara, foi ontem ou anteontem, eu tava lavando a louça, botando roupa para lavar, lavando o chão da casa, enquanto eu tava escutando um podcast de marketing digital e investimento do meu mentor. Entendeu? E eu aprendo, eu presto atenção. Por quê? Porque eu não preciso dar 100% da minha atenção para lavar louça. Cara, assim, óbvio, uma vez ou outra você vai distrair da história e você vai prestar atenção na louça. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que se eu não estiver lavando a louça, estiver parado, escutando uma aula de 1h30, as vezes em que eu vou me perder, distrair e não prestar atenção são muito maiores do que se eu estivesse lavando a louça, do que se eu estiver ali focado numa tarefa mecânica. Geralmente são tarefas mecânicas em que você vai poder inserir o seu listening, tá bom? Por exemplo, lavando a louça, lavando o chão, fazendo alguma coisa que você já tenha bem estabelecido e que não precisa da sua atenção teórica. Aí agora você me pergunta, beleza, Gabriel, você contou a história que você aprendeu, que o doutor falou tal, que você faz isso até hoje, mas quanto tempo você demorou para aprender isso? Porque, cara, eu já escutei muita coisa em inglês, eu tô há 5 anos, por isso que eu falei. Ó, não é uma coisa passiva total, eu chamo de passivo porque você não precisa estar com 100% da atenção. Mas você precisa saber o método, você precisa ter outras formas de aprendizado e não adianta botar dormir, botar e cochilar, botar e o cachorro te chamar, entendeu? Então, eu demorei em torno de 6 meses para o meu listening ficar muito bom. Assim, de eu entender 80% a 90% das coisas. Claro, eu não vou botar uma aula de medicina aplicada para cirurgia de intestino, eu não vou entender. Mas eu tô falando do inglês geral, eu demorei em torno de 6 meses para, assim, tá entendendo quase tudo. Então, só para o seu listening melhorar, eu dou de 1 a 3 meses. Se você estiver fazendo todo dia, estiver fazendo a semana inteira, é de 1 a 6 meses que demora, tá bom? Eu vou fazer um tutorial rapidinho de quais as etapas. Já tem lá no outro vídeo, mas eu vou fazer direitinho, a gente vai falar tudo sobre listening, como você vai tratar ele, como você vai estudar ele, como você vai selecionar um conteúdo, tá bom? Mas esse tempo demora aí de 1 a 6 meses, né? Sendo uma coisa quase que exponencial, né? Quanto mais você entende, mais você consegue escutar e mais você vai aprender. Então, no início, se eu botar 5 horas de inglês para você escutar, não vai rolar. Mas hoje em dia, cara, eu boto 5 horas de uma aula em inglês e eu vou entender tudo, eu vou escutar tudo e vou pegar uma palavra ou outra, vou pegar algumas coisas ou outra, porque
você nunca vai parar de estudar inglês. Você sempre vai aprender palavras novas, assim como você aprende português. Sei lá, às vezes você não sabe o que ambíguo significa. E você vai aprender ela tal hora, tal aula, tá bom? Tá, e Gabriel, você falou que demora de 1 a 6 meses. Você não acha que eu ficar fazendo isso durante 6 meses da minha vida não é uma coisa que vai me atrapalhar? Por que eu devo perder meu tempo com isso? Ah, se você tá aqui é porque você quer ficar fluente em inglês. Quiçá ficar fluente em 1 ano, porque não é todo mundo que consegue. É uma coisa difícil que demanda esforço, demanda disciplina e demanda vontade, tá bom? E demanda muito de você. Então, se você tá aqui e quer ficar fluente, ainda mais quer ficar fluente em 1 ano, você quer a melhor e mais rápida forma de entender o inglês. Para depois que você entender o inglês, é fácil, você tá entendendo? Depois é só treinar o resto. É treinar a pronúncia, é treinar a fala, é aumentar seu vocabulário, é achar um parceiro para conversar com você. Então a primeira coisa mais importante é o listening, é você aprender a escutar, aprender a entender o inglês e começar a trazer os fonemas para dentro de você, tá bom? Então se você quer aprender inglês, por que você deve investir tempo nisso? Porque é simplesmente a melhor forma de aprender inglês. A melhor e quiçá a única forma, que é escutando, tá bom? Aí tá bom, beleza, você falou que é a melhor forma, né, Gabriel? Mas como? Como é que só escutar vai me trazer benefício? Tá, vamos lá. Vocês são apressados, eu sei que vocês são apressados. Vamos lá. Pro listening te gerar benefício, você tem que ter noção desse processo. Você tem que estar escutando ativamente e você tem que entender as coisas pelo contexto. Eu não vou falar sobre todo o método do Comprehensive Input, não dá. Isso é uma coisa que eu ensino muito mais extensivamente, certinho no meu curso, mas aqui no YouTube tem outro vídeo já que já fala desse método, que senão esse vídeo vai ficar de 3, 4, 5 horas, tá bom? E isso não vai ser prático. Então aqui a gente vai falar só sobre o listening, ok? E como ele vai melhorar o seu inglês, né? Porque pensa comigo, você vai escutar a palavra ambiguous. Talvez você não saiba nem escrever ela, você não sabe nem o que ela escreva, e se eu falar ela numa frase, você não consegue pegar eu falando ambiguous e comprando, tipo, this cup of water is ambiguous. É uma coisa que nem é prática, né? Quem entendeu essa frase, eu nem vou falar o significado porque ela não faz sentido. Mas você não consegue identificar cada palavra que eu falei. Então, pro listening te gerar benefícios, ele vai... No início, você vai primeiro começar a identificar o que cada palavra tá. Você vai começar a identificar que é inglês. Eu falei isso já no outro vídeo, eu falo isso sempre. A primeira coisa que você precisa é escutar muito, receber muito input, né? Para você poder começar a entender que inglês é inglês. Você começar a entender onde começa e onde termina as palavras. Que, infelizmente, gente, eu vi na pesquisa, eu vi em algumas pesquisas, que essa é a única diferença entre um adulto e um bebê quando é aprendizado de alguma coisa. Que o bebê, ele consegue saber de todas as línguas onde começa e onde termina a palavra. Isso não significa que ele aprenda melhor que a gente, isso só significa que ele consegue saber onde termina e onde começa a palavra, e a gente tem que aprender isso na marra. Mas no geral a gente ainda aprende melhor porque nós somos seres muito mais conscientes, muito mais racionais e que a gente consegue aplicar muito mais essas técnicas, tá bom? A gente não tem que desenvolver nada a mais. Um bebê está pensando em desenvolver 500 milhares de coisas enquanto a gente tem como focar só em desenvolver uma língua estrangeira e a gente ainda sabe outra língua. Mas é assim que o listening vai te beneficiar no início. Claro, no final das contas, o listening e você escutar uma frase em inglês e entender essa frase pelo contexto é efetivamente o que vai fazer você falar inglês. Não tem jeito. Eu falo isso e repito. Você escutar uma frase em inglês, você conseguir entender essa frase pelo contexto, mesmo que você não saiba o que cada palavra significa, é a razão de tudo que você está fazendo. É de forma sucinta, como eu posso te falar uma coisa que eu demoro 20 horas para explicar, eu pegar isso tudo e emaranhar numa frase e falar. Você entender inglês pelo contexto é o jeito mais efetivo, assim, um dos jeitos mais efetivos, se não o jeito mais efetivo de você aprender inglês. De você ficar fluente em inglês e quiçá aprender qualquer língua. E é isso que o listening vai fazer para você. Você vai escutar uma coisa, você talvez vai ver um vídeo, vai ver uma situação, vai ver uma história, ou vai saber do que se trata e você vai conseguir entender tudo aquilo que está sendo passado para você, mesmo que você não entenda cada palavra. Tipo, se eu falar para você, can you get me a cup of water, please? Você pode entender get, cup e water. Você vai falar, pegar copo d'água. Ah, ele quer que eu pegue um copo d'água para ele. Entendeu? Eu não preciso falar, você poderia, por favor, pegar um copo de água para a minha pessoa? Não, eu falar, pega um copo d'água lá para mim.
Pega um copo d'água aí. Também quero um copo d'água. Entendeu? E você vai entender o pega, mim, copo, ou só pega minha água. E você vai entender, essa frase inteira significa que... E você vai entender, essa frase inteira ele quer um copo de água. Entendeu? É assim que você vai aprender, gente. Não tem jeito, vai ser no contexto e o listening é a melhor forma de você fazer isso. Então, esse é o real benefício que o listening vai trazer para você. Começar a se familiarizar com a língua e também começar a entender o que está sendo falado para você. E no futuro, isso que vai te ajudar e vai efetivamente você ficar fluente em inglês. Beleza, Gabriel. Mas então, se eu não fizer o listening, eu não aprendo inglês? Olha, eu sempre gosto de falar que 99,9% de chance que não. Porque vai que tem aquele 0,1% vagabundo, 1%, 0,1% que você não, que sei lá, que aprendeu sem nunca escutar uma frase em inglês. Pô, sei lá, vai ter um mutante aí no planeta que nasceu sabendo, sei lá. Mas você, pessoa comum, Joãozinho, Mariazinha, não vai. Se você não escutar o listening, você não vai aprender, você não vai conseguir falar, você não vai conseguir escrever, você não vai conseguir fazer nada, tá bom? Você precisa do listening para começar o seu aprendizado. Você não começa lendo, você não começa falando e você não começa escrevendo. Você começa pelo listening. Ele vai ser toda a base e todo o final do seu aprendizado. Porque primeiro de tudo você vai começar a familiarizar, depois você vai começar a entender e depois a construir seu vocabulário através do listening, para você efetivamente transformar isso em fala. Então, se você não aprende o listening, você não aprende inglês. Acabou. Mas a exceção, eu vi um cara, não interessa. Você não é esse cara, você não é a exceção. Qualquer pessoa vai precisar do listening para fazer isso. Eu aprendi assim, todo mundo, uma criança americana aprendeu assim, uma criança brasileira aprendeu português assim, escutando os pais falando, um poliglota aprendeu todas as línguas que ele sabe assim, as pesquisas todas apontam isso, você precisa do listening. Agora, beleza. Então, por que você deve escutar o listening, escutar o listening, a redundância. Por que você deve escutar primeiro e não ler, por exemplo? Não é a mesma coisa você ler e você escutar? Não. Se você já respondeu isso não em voz alta aí, em indignação, que você já sabia disso, você está certo. E por que você está certo? Por que você não pode escrever? Porque, como eu falei, o listening não é só para você aprender as palavras em inglês. O listening serve para você aprender como essas palavras são faladas. Então, se eu escrever uma palavra para você, eu vou escrever uma palavra aqui agora. Se você nunca viu essa palavra, e você não sabe falar essa palavra, e você tentar reproduzir esse som, vai dar ruim. Só não fala outra palavra porque o YouTube não gosta de palavrão. Vai dar ruim. Vai dar um M, M-E-R, enfim. Tá bom? Por quê? Porque você não tem noção do fonema, você não está familiarizado com a língua, você não sabe como se pronuncia, você não sabe como o americano fala essa palavra, você não sabe como eu falo essa palavra, você não sabe nada dessa palavra, você só está vendo as letras. E eu escrevi a palavra daughter aqui. Tá vendo? Quem que escutou eu falar essa palavra agora? Daughter. Parece que eu escrevi D-O-R-E-R, daughter. Entendeu? Essa palavra significa filha. E o importante não é só você saber o que significado. O que adianta eu saber que filha é filha e eu não saber falar filha? Eu falar filho, eu falar abajur, eu falar fio, filo, fila. Não existe. Você precisa saber como essa palavra é falada. Daughter, se fala daughter, porque você vai escutar alguém falando This is my daughter. Her name is Anastasia. Você não vai ler essa mesma frase e conseguir reproduzir ela. Se eu falar daughter, 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 daughter 500 vezes para você ao longo de 2 semanas, daqui a pouco você tá entendendo, você vai ler, você não vai falar dogter, você não vai falar dogter, você vai falar daughter, você pode falar daughter, 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 você vai ter uma pronúncia parecida. Então é por isso que você não pode ler ao invés de escutar. Você tem que combinar os dois, isso é muito importante. Você combina os dois, porque assim, você lê, você não precisa... Porque, gente, ó, como é que funciona? Se você só escutar em inglês, você não vai conseguir discernir. Lembra que eu falei? Que é escutando muito que você vai conseguir discernir. É inglês, eu consigo saber onde começa e onde termina a palavra. É para isso que o reading serve. No início, antes de você já saber muita coisa no inglês, você precisa combinar o listening com o reading. Não é necessário, mas é bom, porque você vai começar a ver
daughter. My daughter is 27 years old. Você não vai precisar, pô, você nem entendeu o que eu falei. Mas se tiver escrito, my daughter is 27 years old, você vai conseguir saber tudo que está nessa frase, você vai conseguir identificar cada palavra e a palavra que você entendeu e não entendeu. Então é importante você combinar os dois, mas é importante o listening. Não comece pelo reading, comece pelo listening, senão você vai ver a palavra e você não vai conseguir escutar o que ela significa, tá bom? E agora que você já sabe como eu ainda vou ensinar, calma, eu prometi, promessa dada, promessa cumprida. Você já sabe por quê, você já sabe os benefícios, o que não fazer, você já sabe de tudo, já está convencido, já estou convencido, Gabriel, sei que eu tenho que começar pelo listening sem importância, sei o que vai me gerar, sei o que vai acontecer se eu não fizer, mas e aí? Como que eu vou fazer isso? Quantas vezes eu vou fazer isso? Por quê? Como que eu vou melhorar isso? Qual o momento que eu vou tirar essa legenda que você falou, né? Para eu escutar reading e listening junto? Eu vou responder todas essas perguntas agora. Como que vai funcionar? Primeiro de tudo, vamos no como fazer. Dentro do como fazer, a gente tem várias etapas. Primeiro de tudo, como fazer. Vamos lá. Como você vai efetivamente treinar o seu listening? Primeiro de tudo, você tem que saber em que nível de inglês você está. Seja conversando com alguém, fazendo um teste de nivelamento. Isso, claro, gente, se você está aprendendo sozinho. Quando você está fazendo um curso, quando você está fazendo um programa de estudos, ou até o meu curso de quem seja, lá dentro você não vai precisar disso. Por quê? Porque você já vai ter lá tudo estruturado para você, né? Se você está pagando, você quer uma coisa para você. Você não quer? Imagina, eu vou fritar um pastel, eu vou comer um pastel, o cara vai me dar para eu fritar? Isso não existe. Talvez até exista um método inovador de comer pastel. A pessoa faz, dá e você frita no ponto que você quer, entendeu? Mas se você vai no restaurante, você não vai ver a carne crua, os ingredientes para você planejar. Certo? Mas se você cozinha em casa, vai. Então é isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que comprar a carne, vai ter que comprar a cebola, arroz, feijão e fazer tudo ele bonitinho. Ele não vai chegar pronto no seu prato para você comer e saciar a sua fome. Então o que você vai fazer? Escolher um bom conteúdo atrelado ao seu nível. Se você tem já um programa, ou se você está no meu curso, né? Porque às vezes meus alunos veem meus vídeos. Você já vai ter tudo estruturadinho para você. Mas se você não tá, você vai precisar começar do zero. Você vai precisar saber o seu nível e escolher um conteúdo que esteja atrelado ao seu nível. E o que eu quero dizer com isso? Não pode ser muito fácil e não pode ser muito difícil. Se, eu quiser treinar meu inglês, eu vou ter que ver uma coisa super aplicada de investimento com vocabulário que eu nunca vi na vida. Se eu botar How I Met Your Mother, talvez eu não vá aprender nada. Talvez não vai ter nenhumazinha palavra que eu vá aprender. Certo? Mas no francês, que eu sou um extremo iniciante, sou um bobão, eu vou ter que escolher uma história muito básica, eu vou ter que escolher eu não posso já chegar vendo um Game of Thrones, eu não vou entender nada. Então é isso que você tem que fazer. Se você não tiver um conteúdo já selecionado para você, você precisa ter a noção de onde você está, qual o seu nível e qual conteúdo você vai escolher para que ele seja equiparável ao seu nível de inglês, tá bom? E é assim que você vai começar. E, cara, é rinse and repeat, que a gente fala em inglês. É fazer e repetir, fazer e repetir. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. A única diferença vai ser que conforme você for pegando essa escala, né, essa escala exponencial de aprendizado do listening, você vai intercalar com coisas mais difíceis. Então, por exemplo, Gabriel, eu já tô há 5 meses escutando, já entendo quase tudo, essas historinhas básicas, esses vídeos, até um sitcom pra mim tá muito fácil. O que eu faço? Eu acredito que a maioria de vocês não estejam nesse nível ainda, mas eu já estou ensinando vocês para como vocês vão chegar nesse nível. É só não desistir, não é um talvez você vá. Se você é um ser humano normal, sem problema no cérebro, se você, por que eu falo isso, né? Porque pode ter que alguém tenha uma coisa que impeça ela de aprender. Mas se você é uma pessoa normal, uma pessoa comum, que não tenha nenhum problema cognitivo, você consegue chegar lá. É só você não desistir, é só você fazer e ter disciplina. Então, quando você chegar lá, você pode intercalar conteúdos mais difíceis, certo? Você vai acompanhar o seu nível. Como se você fosse aprender xadrez. Vamos lá, vamos botar numa história prática. Vou aprender xadrez. Eu, Gabriel, quero aprender xadrez. Eu vou pegar um simulador, né, um computador para jogar contra e vou botar ele no nível Grandmaster, nível campeão mundial. Claro que não. Eu vou botar no nível iniciante. Eu vou botar nas teorias. Eu vou começar a aprender as teorias. Eu primeiro preciso aprender a montar o tabuleiro.
Eu preciso aprender o que cada peça faz, que o cavalo faz L, a torre só anda em linha reta, que o bispo só anda na cor que ela tá na diagonal, eu preciso saber o que o peão faz, o que faz. Depois eu começo a estudar as estratégias e começo a treinar contra um computador muito iniciante, ou com uma pessoa que também está iniciando. Não adianta eu ficar só treinando contra um professor de xadrez que é campeão brasileiro, até... Pô, cara, eu posso até aprender um pouco, mas vai ser massivo, vai ser frustrante e talvez eu nem aprenda, tá bom? Então tem que pegar uma coisa do seu nível. É aí que você vai começar e você vai exponencialmente. Fala, cara, se eu já sou um grão-mestre de xadrez, eu vou treinar contra quem? Contra outro grão-mestre. Eu não vou pegar um aprendiz para treinar. É a mesma coisa no inglês. Se você já está bem avançado, se você está intermediário, se você está iniciante, não importa. Você vai ter que pegar um conteúdo que seja muito bem atrelado ao que você está fazendo e o nível que você está. Tá bom, eu falei de evolução, eu falei de como é exponencial o seu crescimento e eu quero falar de um marco específico no seu aprendizado do listening. Qual é esse marco específico? Tirar a legenda. Muito bem, eu prometi lá atrás de novo. Promessa dada, promessa cumprida. Quando você vai tirar a legenda? Vamos lá. Eu tenho uma forma muito simples de fazer isso. O mais rápido possível. Acabou. Assim que você tiver, fala, cara, Gabriel, é confortável ficar com a legenda, né? É muito confortável. Você não precisa prestar tanta atenção no que você está escutando. Você não precisa saber muito inglês, então no início é bom. Mas assim como um aplicativo, qualquer seja esse aplicativo, Busuu, Duolingo, Lingodeer, qualquer coisa, ele é para ajudar na sua evolução. Mas mesmo que seja confortável continuar nele, o seu objetivo é efetivamente desprender dele. É como se fosse um andador. Tem gente que aprende sem andador? Tem. Criança, né? Gente não. Tem criança que aprende sem andador? Tem. Então, você pode pegar um andador, botar no teu filho e ele vai aprender a andar. Mas você quer que ele fique com 20 anos? Ou 20 não, você quer que ele esteja com 3 anos de idade, 2 anos de idade com o andador? Não. O seu objetivo é o mais rápido possível tirar ele desse andador para ele ficar livre para andar. Mesma coisa com a legenda. Cada pessoa vai ter um tempo diferente de aprendizado para poder tirar essa legenda, mas o mais importante é que você, no seu tempo, tire essa legenda o mais rápido possível. Então, Gabriel, quanto tempo mais ou menos? 2, 6, 5 meses, 3 dias? Não sei. Cada pessoa é uma pessoa. Pode ser que você tire a legenda desde o começo. Eu quase nunca usei legenda. Eu aprendi direto no listening. E sem vídeo, inclusive. Só escutando. Por quê? Porque eu sou fenomenal? Não, porque era o que tinha disponível para mim. Eu tava com um conteúdo que não tinha legenda, não tinha imagem, e mesmo assim eu fui disciplinado, eu fui bem determinado e escutei e aprendi. Tá bom? Então, pode ser que você demore 3 meses, pode ser que você demore 5 anos, sei lá, vai que você só faz no dia 25 de cada mês. Você vai demorar o tempo que você tiver disciplina e que você escutar mais e mais e mais. Então, o mais rápido possível você tira a legenda. Assim que você estiver escutando, entendendo o inglês, discernindo esses fonemas, sabe onde a palavra começa e onde a palavra termina, acabou a legenda, tira a legenda, só se você quiser para um conteúdo muito difícil, tá baixo o áudio, você não tá conseguindo escutar direito, você não vai poder escutar tanto, aí você bota a legenda. Mas fora isso, o mais rápido possível, se livra da legenda. E ó, a legenda em inglês, tá? A legenda em português é estritamente proibida nesse método. Beleza? É uma brincadeira, mas não é não. Não usa legenda em português em nenhuma hipótese, a não ser que você fale, Gabriel, não quero aprender inglês não. Não quero aprender inglês, quero ter meu horário de lazer. Depois eu aprendo inglês. Bota a legenda em português, que é isso que você está fazendo. Vai estar te atrapalhando. Olha, eu não sei nem se eu usei a nomenclatura errada, mas esse foi como fazer, né? Como você aprende o listening. E agora que eu já te falei que tem uma melhora exponencial, eu vou ensinar como melhorar o seu listening. Se você já está bem lá, eu diria que o listening tem que ser tirando a legenda, certo? Eu falei já, eu vou só estruturar melhorzinho para você não se perder. Se você está aprendendo o listening, você não está tão preocupado em dificuldade. Você quer uma certa dificuldade, mas você não quer se cobrar tanto. Se você já entende e você quer melhorar, você vai pegar conteúdos cada vez mais difíceis, como eu falei. E agora eu vou exemplificar. Se você é um intermediário, pega um sitcom. Pega uma série, um sitcom, Friends, um How I Met Your Mother, até se você é iniciante para intermediário. Se você é avançado, pega entrevista de celebridade, pega, um filme de ação, coisas que, qualquer coisinha que atrapalhe você entender esse conteúdo vai servir.
Então, para melhorar o seu listening, você tem que se forçar a sair do andador. Você tem que se forçar a escalar a montanha e não só andar em terra plana, como o exemplo da criança aprendendo a andar. Você quer que ela ande na areia, você quer que ela ande na grama, você quer que ela suba o parquinho, e é isso que você vai fazer. Pode ser o que você quiser, qualquer coisa em inglês, desde que não seja um conteúdo técnico e aplicado para profissões, a não ser que seja sua e você já esteja muito avançado no inglês. Pegue um conteúdo neutro, uma série, uma entrevista, um podcast, e aprende ele atrelando ao seu nível e sempre tentando melhorar. Super simples. E uma coisa particular que eu vejo que as pessoas mais erram é exatamente isso. É querer pegar, ficar afobada, pegar um Game of Thrones porque é o que eu gosto e eu vou ficar lá. O que vai acontecer? Eu vou te falar o que vai acontecer. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Joãozinho, já aconteceu com a Maria, já aconteceu com o raio do parque. Você vai se frustrar porque você não vai entender, vai ter uma melhora muito demorada e você vai desistir. Quem aqui já não passou por isso? Ficou frustrado porque não estava aprendendo inglês e desistiu? Pois é, você precisa atrelar isso. Essa é uma das coisas que as pessoas mais erram, que os meus alunos erram, que eu vejo meus amigos errando, que os cachorrinhos, não, brincadeira, cachorro não aprende inglês. Mas é o que tu vejo todo mundo errando, onde as pessoas mais erram é não atrelar um conteúdo muito bem direcionado para o nível de habilidade dela. Eu vou falar isso até o final. Tanto se você quer melhorar, você vai estar dando um tiro no pé, porque você está escutando, mas não está aprendendo nada. Tanto quanto você quer aprender, porque você não vai estar aprendendo porque o conteúdo é muito difícil, você vai se frustrar e depois você vai desistir. E agora vamos no exemplo prático. Eu, Gabriel, estou aprendendo francês. Eu posso pegar vou no Netflix e vejo um show de criança. Simples. Vou lá, boto e escuto. Eu, Gabriel, já aprendi o básico do francês. Eu vou botar um sitcom. Eu vou botar How I Met Your Mother em francês e tentar tirar a legenda. Eu, Gabriel, aprendi o intermediário do francês. Eu estou no avançado. Eu vou botar um Game of Thrones, um filme, um Lupin, um Intocáveis, uma entrevista. Tá bom? É só isso. Eu vou botar lá. Vou ter o listening, vou ter o passivo, vou ter o ativo, vou treinar meu speaking, vou fazer o que for, dependendo do meu nível. Esse é um exemplo de como você faz isso. É prático, é muito fácil. Eu vou começar a me repetir, porque não tem jeito. Só do fato de eu estar me repetindo, é para mostrar para vocês como que é importante, tá bom? E uma pergunta que pode ter surgido em você, que eu mais ou menos respondi, mas não respondi direito, é: Gabriel, como que eu vou escutar inglês? Como que eu vou aprender inglês se eu não entendo nada? Se eu não entendo nenhuma? Eu não posso falar palavrão porque o YouTube não gosta e eu não sei botar o bip em cima. Como que eu vou aprender, garoto, se eu não aprendo porcaria nenhuma? Se eu não entendo porcaria nenhuma? Aí que tá. O conteúdo precisa ser um conteúdo em que você entenda pelo contexto. Então não faz mal você não entender nada se você estiver aprendendo os fonemas, para você se familiarizar com a língua. Você não precisa efetivamente entender o que está sendo falado. O seu primeiro objetivo com o listening, por que é a base de você aprender inglês, é justamente o que eu falei para você antes. Você precisa se acostumar com a língua. Você precisa saber e falar, é inglês. A palavra começa aqui e termina aqui. Então, antes da compreensão, vem você entender o que está sendo falado, você acostumar o seu ouvido com esse fonema, e isso já vai até adiantar a sua pronúncia. Depois você vai pegar um conteúdo em que você entenda pelo contexto. E conforme você vai aprendendo essas frases, esses trechos pelo contexto, você vai efetivamente começando a entender as palavras. Se você vê, I'm sitting on a chair. I'm sitting on a chair. This is a chair. I'm sitting on a chair. This is a chair. A leather chair. A gaming chair. A chair. Quando você vai escutar chair, 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 eu vou até a pronúncia para dizer chair, você vai saber que isso é cadeira. Se você não entendeu, você entendeu agora, mas eu espero que você tenha entendido que isso é uma cadeira. Uma cadeira de couro. Eu estou sentado na cadeira. É uma cadeira gamer. Entendeu? É assim que você vai começar a aprender. Você vai entendendo essas frases pelo contexto, depois de acostumar com a língua, e vai começar a compreensão. Cara, e tem um exemplo que eu posso dar, eu vou até falar dela, da minha aluna. Acho que tem 1 ou 2 semanas que eu comecei a treinar o listening com ela e ela começou a melhorar a pronúncia. A gente tem aula 1 a 1 e ela começou a melhorar a pronúncia. Cara, só de escutar. Claro, eu fazia um treinozinho, dava uma consertada, ela fazia mímica comigo, enfim. Isso são técnicas que eu uso lá no meu método, no meu curso, isso não é o assunto aqui. Ela começou a escutar,
escutar. E ela começou a passivamente melhorar a pronúncia. Ela começou a passivamente entender o que estava sendo falado. Ela começou a passivamente começar a melhorar o conteúdo que ela estava fazendo, de historinhas básicas para uma série que ela ama, chamada Teen Wolf. Então o seu objetivo com o listening é escutar, e ela é muito disciplinada. Ela faz todo santo dia, ela escuta muito. E é isso que vai melhorar. E é por isso que o inglês dela está melhorando, nem está aprendendo. Ela começou do 000, ela não sabia nada quando ela me falou, né, que não sabia nada. E eu fui do zero com ela. Ou seja, o listening é a base que ela está tendo toda. Ela vai começar a fazer ela falar, começou a construir frases. Ela já está construindo frases. Ela já está fazendo coisa, ela está melhorando a pronúncia, ela já está vendo uma série e conseguindo entender muita coisa, tá bom? Então é assim que faz. Tem mistério? Tem mistério, mas não é um monstro de 7 cabeças. E cara, isso é uma das coisas que realmente me incomodam, que as pessoas falam que não fazem, porque não entendem nada. Eu falei agora, mas eu não entendo nada, não interessa. É assim que começa. Você, quando era pequeno, começou a andar, deixou de andar porque você só sabia ficar no colo? Não, você engatinhou, você foi pro andador, você se pendurou, você caiu e você foi. É assim que faz, isso de verdade me irrita muito. Me irrita muito, cara. Porque, cara, se você não sabe nada, parabéns. É por isso que você tá aqui, é por isso que você tá aprendendo. Se você já soubesse tudo, você não tava aqui. Inclusive, se você sabe tudo, sai desse vídeo. Não é interessante pra você estar aqui. Você não precisa aprender, você não precisa de história básica, você não precisa saber o que faz. Você já sabe. Quem já sabe inglês e tá nesse vídeo e quer aprender uma terceira língua também vale, tá? Então calma aí, volta aqui. Mas se você não tem interesse em aprender nenhuma língua, porque você já sabe, você não quer aprender nenhuma outra, sai do vídeo. De verdade, que você já sabe. Mas se você é a pessoa que não sabe nada, não entende nada, tá perdida, é pra isso que eu tô aqui e é pra isso que você tá aqui. Então, não para porque você não tá entendendo nada. Isso é comum. O que não é comum é você escutar por 6 meses, 12 meses, 18 meses e você não entender nada. Isso não é comum, isso é preocupante. Mas, Gabriel, eu tô estudando há uma semana, não tô entendendo nada ainda. Eu sou atrasado? Não. Você é até normal, talvez até avançado, com uma semana não dá pra saber nada. Então, é normal você não entender nada. E é realmente a pior coisa que você pode fazer é desistir e não começar por esse motivo. Se você quer aprender alguma coisa, é óbvio que você não sabe nada dessa coisa e você precisa começar por algum lugar. E agora, eu tenho uma história que eu até esqueci de contar, era pra ter contado antes. Se eu não me engano, eu acho que ele é linguista, se ele não é linguista, ele é um poliglota, chamado Steve Kaufmann. E ele estava falando sobre pronúncia, né? Ele estava falando sobre como você escutar pode melhorar a sua pronúncia. E ele estava fazendo uma entrevista com um chinês. E, Gabriel, o que você vai falar é preconceito. Olha só, calma. Como a diferença é muito grande entre as línguas asiáticas e as línguas ocidentais, que vem do grego, que vem do latim, o que seja, geralmente quem tem mais sotaque são as pessoas que vêm do oriental. São as pessoas orientais asiáticas. O indiano tem um sotaque, o chinês tem um sotaque, talvez o japonês, o coreano. Mas isso não é problema, tá, gente? Eu não tô falando mal de ninguém, eu só tô falando que era o que esse chinês estava falando, porque ele tinha uma pronúncia perfeita em inglês. E apesar, ele falou, cara, eu não quero ficar com sotaque chinês. E tem alguma coisa errada em você ter um sotaque chinês quando você fala inglês? Não tem nada de errado com isso. E se tiver, não sou eu que vou falar, porque eu não acho que tem nada de errado com isso. Assim como não tem, porque você tem um sotaque brasileiro no inglês, desde que você pronuncie da forma correta. Tá bom? Mas se você quer melhorar realmente sua pronúncia, você fala igual esse chinês. Ele falou, cara, eu quero falar igual um americano, eu quero falar igual nativo, eu não quero perder meu sotaque chinês, eu não quero ser mais um com sotaque chinês. E não tem nada de errado com isso também. Você sabe o que ele fez? Ele treinou, falava todos os dias? Ele escutava 250 vezes, mais ou menos, tá, gente? Eu sei que era muita coisa, eram 200, 300, 400, 500 vezes o mesmo trecho do conteúdo. Olha isso, 200, 300, 400 vezes o mesmo trecho do mesmo conteúdo. Incansavelmente. É pra todo mundo? Não. Se você não tiver com muita vontade de for fazer, você vai desistir? Vai. Mas se você fizer, você vai aprender? Vai. Isso é só um exemplo grotescamente absurdo para te mostrar que funciona. E ele tem um sotaque perfeito, apesar das línguas asiáticas darem um sotaque muito carregado no inglês.
tá bom? E foi assim que ele conseguiu. E escutando incansavelmente. E ó, quem me vê hoje falando inglês quase perfeito, que um canadense nem sabe que eu não sou de lá, nem acha que eu sou imigrante, acha que eu não passei por tudo que vocês estão passando, né? Negativo. Eu justamente posso falar, sinto a dor e sei como é e sei como melhorar, porque eu estive na sua exata posição. Eu já passei por isso. Eu já escutei um conteúdo mais difícil do que eu poderia, me frustrei e parei. Eu já escutei sem entender nada e me frustrei e parei porque eu não estava entendendo nada. Eu já me frustrei porque eu não sabia por onde começar. Isso é normal. E é por isso que eu tenho a credibilidade de fazer esse vídeo para você ensinar e te dizer: é normal a frustração, esse sentimento de impotência porque você ainda não entende nada, é normal. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. Se você não entende nada, se você é chinês, alemão, português, brasileiro, velho, criança, homem, mulher, todo mundo, de novo, que não tem um problema cognitivo que impeça o aprendizado de línguas, vai aprender inglês, principalmente através do listening. É só não desistir. A diferença de mim para outra pessoa, a diferença de uma pessoa que fala inglês que não fala inglês, é que a pessoa que fala inglês não desistiu. Ela não é especial, ela não é um gênio, ela não é maravilhosa. Então, para eu acabar e encerrar esse vídeo, eu vou deixar vocês com essa reflexão. O Gabriel filósofo. Com essa reflexão. A diferença entre uma pessoa, e você vai me repetindo muito isso, a diferença entre uma pessoa que é fluente em inglês e outra que não é fluente em inglês é porque a pessoa que é fluente em inglês não desistiu, tá bom? Eu sou Gabriel Assunção, esse foi o primeiro vídeo da série de 4 habilidades como aprender o listening.